Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar do início da campanha eleitoral. Hoje é dia 31 de agosto, iniciam-se as convenções partidárias. E aí, começando as convenções partidárias, será que candidatos já podem começar a arrecadar recursos e a realizar gastos eleitorais? Pois bem, não. Candidatos precisam observar alguns pré-requisitos para iniciar a arrecadação de recursos de campanha eleitoral. Com o início das convenções, em que são escolhidos os candidatos que vão concorrer às eleições, é necessário que o partido político faça o requerimento do registro de candidatura. Nós já temos, sim, a possibilidade, a partir de hoje, quando começam a se realizar as convenções partidárias, a termos candidatos aptos. Então, aos partidos políticos requererem os seus respectivos registros, e aí estará cumprido o primeiro requisito para iniciar a arrecadação de recursos de uma campanha eleitoral. Mas veja, há outros requisitos que precisam ser observados. É preciso obter a inscrição no CNPJ, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que depende do requerimento do registro de candidatura. Assim que o partido político encaminhar à Justiça Eleitoral a solicitação do registro de candidatura, a Receita Federal tem até 48 horas para conceder um CNPJ de campanha. Muita atenção para informar corretamente o nome do candidato, que tem que ser exatamente igual àquele que está na Receita Federal, e também o CEP, porque o CEP será considerado o domicílio fiscal. E se for diferente da informação que existe na Receita Federal, o CNPJ não será concedido. De posse deste CNPJ, é preciso então que o candidato abra a sua conta bancária específica de campanha eleitoral para então registrar integralmente a movimentação financeira de campanha. Isto feito, baixando do site do Tribunal Superior Eleitoral o sistema SPCE, Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, ele também conseguirá emitir os recibos eleitorais, que ele precisa entregar aos doadores, pessoas físicas, quando arrecadar recursos na forma de bens e serviços, ou seja, estimáveis em dinheiro, ou ainda doações pela internet. E os partidos políticos também têm requisitos? Tem. Partidos políticos também não podem começar a arrecadar recursos neste momento para a campanha eleitoral se não tiverem cumprido também os seguintes requisitos. É preciso que o Diretório Nacional esteja registrado no TSE e que os diretórios estaduais e municipais de partido político tenham a sua anotação válida no TRE. Claro, como toda pessoa jurídica de direito privado, o partido político precisa ter inscrição no CNPJ e também deve providenciar a abertura de uma conta bancária específica de campanha eleitoral. É a conta doações para a campanha, que ele já deve possuir. Se não possui ainda, tem que abrir. Partido político não emite recibos eleitorais, emite recibos de doação regulamentados lá pela Resolução 23.604 para toda e qualquer espécie de recurso, porque o partido político funciona para além do período eleitoral, inclusive. Vamos ver algumas questões muito específicas a respeito de contas bancárias que você precisa conhecer. Pois bem, a abertura desta conta bancária é obrigatória, ainda que não haja movimentação financeira. É possível abrir esta conta em qualquer banco reconhecido pelo Banco Central, mas muita atenção, é preciso que este banco emita extratos eletrônicos. A Justiça Eleitoral cobrará isso. Fundamental. Qual é o prazo que um candidato tem para abrir essa conta bancária? Até 10 dias contados da concessão daquele CNPJ de campanha que ele vai obter tão logo solicite o registro de candidatura, quando o partido político encaminha a sua solicitação de registro. Partidos políticos que ainda não têm a conta doações para a campanha, e veja, já deveriam possuir, é uma conta de natureza permanente, o último prazo para abertura é até 26 de setembro de 2020. Candidato a vice não precisa abrir conta bancária. Pode abrir? Pode, se assim desejar, poderá fazer. Onde não há obrigatoriedade de abrir conta bancária? Nos municípios em que não há condições de abrir conta bancária, em que não há agência bancária ou um posto de atendimento bancário. E se por acaso o candidato vier a renunciar ao registro, desistir da candidatura, ter seu registro indeferido ou ser substituído,
dentro do prazo em que deveria ter aberto a conta bancária, ou seja, em até 10 dias da concessão do CNPJ, neste caso, se não houver nenhum indício de arrecadação de recursos ou mesmo de realização de gastos eleitorais, este candidato estará desobrigado de abrir a conta bancária, mas sempre obrigado a prestar conta. E se por acaso candidato e partido político receberem recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha? Por que eu digo por acaso? Porque a distribuição desses recursos para diretórios estaduais, municipais e candidatos depende do que decidir o Diretório Nacional daquele partido político. Então pode ser que em uma campanha eleitoral esse recurso não chegue, mas se por acaso chegar, não esqueça, é imprescindível abrir uma conta bancária específica para movimentar esses recursos. Fundo partidário, da mesma maneira. Se receber fundo partidário, tem que abrir uma outra conta bancária. Partido político normalmente já tem esta conta de fundo partidário. Se não tiver, deve providenciar a abertura também. E uma vez abertas essas contas bancárias, os recursos de uma para outra conta não podem ser movimentados. Cada conta bancária movimenta apenas uma espécie de recurso. Aquela conta inicial obrigatória para captar doações também é a conta em que os recursos próprios do candidato devem ser depositados. O candidato não deve gastar absolutamente nada que não passe por esta conta bancária específica de campanha. Ela é criada para esta finalidade: registrar toda a movimentação financeira de campanha. Não há como provar a movimentação financeira sem ter aberto esta conta. Documentos para abertura de conta: candidato, requerimento de abertura de conta bancária, comprovante de CNPJ, nome e endereço dos responsáveis pela movimentação da conta, que pode ser o candidato e um administrador financeiro, por exemplo. Partido político, da mesma maneira, requerimento de abertura de conta, comprovante no CNPJ, um documento a mais, a certidão de composição partidária, responsáveis e endereço atualizado para movimentar essas contas. Os bancos têm que abrir as contas em até 3 dias para a movimentação em campanha eleitoral. Não podem determinar que haja um depósito mínimo, por exemplo, para abrir essas contas. Não podem cobrar taxas de manutenção, mas podem cobrar taxas de serviços prestados. Ainda que haja solicitação tardia de abertura, os bancos devem abrir essas contas e candidatos e partidos responderão perante a Justiça Eleitoral sobre um eventual atraso na abertura dessas contas. E, novamente, se houver recusa ou embaraço à abertura dessas contas, o responsável da instituição financeira pode responder pelo crime de desobediência, o crime do artigo 347 do Código Eleitoral. Eu convido você a assistir o nosso vídeo específico apenas sobre contas bancárias de campanha eleitoral, se essa for a sua intenção, conhecer mais sobre a abertura de conta bancária. Neste momento, o que eu quero frisar a você é que não é porque hoje iniciam-se as convenções partidárias, dia 31 de agosto, que a campanha eleitoral pode começar a arrecadar recursos e realizar gastos eleitorais. Pode até ter iniciado a arrecadação pelo financiamento coletivo, mas também esse recurso não estará disponível antes da abertura da conta bancária específica de campanha. Mas atenção! Como as convenções partidárias podem se iniciar hoje, de fato, a partir de hoje, nós podemos ter partidos políticos requerendo registro de seus candidatos e, assim, sendo concedidos os CNPJs de campanha, abertas as contas bancárias de campanha eleitoral, emitidos os recibos e, aí sim, criando as condições necessárias à arrecadação dos recursos. Eu convido você a me seguir também nos meus canais profissionais Facebook e Instagram, a inscrever-se aqui neste canal e a acionar as notificações para manter-se sempre informado na matéria de contas eleitorais e partidárias, principalmente agora que a campanha eleitoral começou. Se você quiser conhecer em profundidade o assunto, eu recomendo a minha obra que está já na 10ª edição, Financiamento de Campanhas Eleitorais. Obrigada!